forma que entrou, mas que eles possam sair daqui revestidos do Teu Espírito Santo, transformados pelo Teu poder, ó Pai. Só Tu tens as palavras de vida eterna, é por isso que nós estamos diante da Tua presença, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem é Formando Cristo. Meus irmãos, o que acontece na nossa vida? Nós lemos aqui o texto de Gálatas e nós precisamos compreender que a obra de Deus em nós pelo Espírito Santo é algo que você pode não estar vendo, mas o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Em algum momento da sua vida, você vai ter essa percepção de que o Espírito Santo tem trabalhado em você, que o Espírito Santo tem agido em você. E você começa a perceber que algumas coisas do seu dia a dia, você começa a perceber Deus, você começa a perceber a vontade de Deus. Às vezes é um momento que você está sozinho, às vezes é um momento que você está com alguém. O apóstolo Paulo, se dirigindo aos Gálatas, ele diz isso, ele os chama de filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Por que ele está falando das dores de parto? Porque ele está falando da formação, porque ele está falando do nascimento de Cristo, porque ele está falando de Cristo crescendo na vida das pessoas. Irmãos, quando nós entendemos isso, nós compreendemos que existe algo para além de mim, existe algo para além de você. O nosso Deus, o nosso Criador, Ele ministra na nossa vida. Ele faz coisas na nossa vida que, como eu disse no início, ao longo do tempo nós vamos percebendo. Às vezes no primeiro momento você não percebe. Às vezes no primeiro momento você nem entende por que aquilo aconteceu. Irmãos, nós aqui, com certeza temos pessoas que já eram para estar mortas, mas que foram livres de um acidente, livres de uma enfermidade, livres de um problema grave, e você está aqui. Quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que já passaram pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor livrou, e o Senhor deu vida, e o Senhor trouxe você até aqui, e me trouxe até aqui. Quando o Senhor, Ele faz isso em nós, o que Ele está mostrando para nós? Você é importante para Ele. Nós somos importantes para Ele. E quando você assume esta importância, quando você entende o quanto você é importante para Ele, quando você entende que você foi chamado para representá-lo, chamado para dar testemunho dele, aí você então começa a abrir os seus olhos e falar: tem algo maior acontecendo, tem algo que eu não percebia antes, mas estou percebendo agora. Tem algo que eu não via antes, mas eu estou vendo agora. O que é isso, irmão? É Deus trabalhando. Mas às vezes a gente não quer admitir por um momento. Às vezes a gente passa a nossa vida sem admitir. Fala, não, isso aqui foi Deus que fez. Às vezes a gente fala, não, foi sorte. É porque não era para acontecer. Às vezes a gente pensa assim. Mas hoje eu quero que você passe a refletir as coisas a partir de Deus, para que você deixe Cristo ser formado em você, para que você deixe a imagem de Deus permanecer na sua vida. Como que esse milagre acontece? Eu vou mostrar para vocês o exemplo prático. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 26 em diante: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho,
e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aqui nós vemos o anúncio do nascimento de Jesus. Maria era uma mulher que estava se preparando para casar. Nos dias de hoje nós diríamos que ela era noiva, estava já prestes a se casar. E aí ela recebe uma notícia dizendo que ela ficaria grávida, mas não de um homem, e sim do Espírito Santo. E quando ela diz: como isso vai acontecer, pois eu não sou casada, o anjo ministra sobre a vida dela, deixando bem claro o que ele queria. Ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e você vai ser coberta pela sombra do Altíssimo, e você vai estar debaixo da proteção do Altíssimo, e a criança que vai nascer de ti, ele será chamado grande, ele será chamado Filho do Altíssimo. Preste atenção, esta graça do nascimento de Jesus, através de Maria, não ficou só em Maria, como vocês viram no texto base que eu li. O apóstolo Paulo, mesmo sendo homem, ele disse para os Gálatas: eu sinto as dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Irmãos, para que haja uma transformação na nossa vida, Jesus precisa ser formado em nós. Mesmo você, irmão, que é um homem, você precisa receber o Espírito Santo na sua vida, e o caráter de Cristo precisa ser formado em você. A sua maneira de pensar, se você estiver na presença de Deus, vai mudar. A sua forma de se comportar, se você estiver na presença de Deus, vai mudar. A sua vida nunca mais será a mesma, você será transformado. Mas este milagre da geração do Cristo só pode ser realizado pelo Espírito Santo. Eu posso te dar conselhos, eu posso te ajudar em alguma coisa, a sua esposa pode te ajudar, o seu marido pode te ajudar, seus filhos, as pessoas ao seu redor, mas este milagre da presença de Jesus nas nossas vidas, ele só vem do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos entender. Quando você recebe Jesus, você começa a ver Jesus em tudo. Irmãos, nós não vivemos o cristianismo a partir de nós, mas é a partir de Cristo, é a partir de Jesus Cristo. Então, você não vai mais enxergar a sua refeição diária a partir da refeição, mas você vai dizer: Senhor, muito obrigado por esta refeição, porque é o Senhor que me concedeu. Você vai olhar para as pessoas ao seu redor e você vai começar a entender aquela pessoa a partir de Cristo, a partir do olhar de Cristo, do pensamento de Cristo, da forma de Cristo agir, porque é por Cristo e em Cristo que nós vivemos. Muitas vezes você vai encontrar falhas no ser humano. Você vai olhar para um homem e você vai ver falhas. Você vai olhar para mim e vai haver falhas. Você vai olhar para as pessoas ao seu redor e vai ver falhas. Só que nós não andamos pelo que nós estamos vendo, mas pelo que nós estamos crendo, a partir desta geração de Cristo em nós. Quando Cristo é gerado em nós, o nosso olhar se volta para Ele, o nosso pensamento se volta para Ele, os nossos sentidos se voltam para Ele, nós passamos então a ver as outras pessoas de uma maneira a partir de Cristo, e não a partir dela, ou a partir dos acontecimentos, ou a partir das situações.
Vamos supor que aconteça um problema na sua vida. Aí você vai falar, eu sei que esse problema é para glorificar a Deus. Alguma coisa o Senhor vai trabalhar. Você está vendo a partir de Cristo. Quando eu leio a Bíblia, a partir do Senhor Jesus Cristo, lá no livro de Gênesis, eu vou ver Jesus lá. Quando Deus disse assim, façamos no plural o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Jesus Cristo estava lá na formação do homem. Quando o Senhor Deus fala diretamente a Eva, diretamente quando ele fala a serpente e ele fala da semente que havia de nascer, ali eu vejo o Senhor Jesus Cristo. Quando eu leio que Enoque, ele andou com Deus e ele foi levado ao céu, eu vejo a santidade de Cristo. Para cada personagem que você olha no Velho Testamento, vamos citar aqui, por exemplo, Sansão. A palavra Sansão significa ensolarado, iluminado. Quando eu leio sobre Sansão, a quem eu remeto? A Cristo. Se eu olhar Davi, a Cristo, Moisés, a Cristo, qualquer pessoa, os sacerdotes, a Cristo, o Santo dos Santos lá no tabernáculo, eu olho para Cristo, o Santo eu olho para Cristo, o Cordeiro eu olho para Cristo. Você começa a ver Jesus em todas as páginas do Velho Testamento, cada história, cada personagem. Quando eu falo da Páscoa, eu já remeto a Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por que nós lemos o Velho Testamento e não só o Novo Testamento? Porque Jesus está nas páginas do Antigo Testamento. Jesus passou pelo Novo Testamento, tendo a sua história contada. E quando eu olho para Pedro, o apóstolo, eu vejo Cristo. Quando eu olho para João, eu vejo Cristo. Quando eu olho para Tiago, eu vejo Cristo. Quando eu olho pelos primeiros cristãos, eu vejo Cristo. Porque, irmãos, Jesus, ele passou pela história. Não existe só antes de Cristo e depois de Cristo. Existe sempre Cristo. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Eu vejo Cristo em tudo. Eu percebo a presença de Jesus em tudo. Eu percebo a presença do Filho de Deus em tudo. Eu percebo ele aqui neste momento. Eu percebo ele em qualquer lugar. Aí você diz assim, pastor, mas será que Jesus só está nos textos da Bíblia? Será que é só nos textos da Bíblia que eu encontro Jesus? Aí eu vou mostrar aqui para vocês onde ele também está. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nós vamos ler aqui a partir do versículo 37. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Jesus ele está contando e ele está dizendo claramente o seguinte. Ele fala assim, olha, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E eles ouvirão essa frase, eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Espera aí, irmãos, eu falei para vocês dos grandes personagens da Bíblia, mas Jesus, ele vem dizer o seguinte, que ele está na pessoa que está com fome. Então, se você encontrar uma pessoa precisando de alimento, Jesus está ali. Opa, mas como é que Jesus pode estar numa pessoa que precisa de alimento? Sim, você vai encontrar uma pessoa sem roupa, com aquelas roupas maltrapilhas, sujas. Jesus está dizendo, eu estou lá, naquela roupa maltrapilha por trás ali, sou eu. Aí uma pessoa que está presa, está na prisão, é bandido, não presta, mas Jesus está entre os bandidos, entre os presos, entre aquelas pessoas que estão nas prisões.
Jesus, ele está mostrando para nós aqui que ele também está doente. Mas como que Jesus pode estar no doente? Sim, ele pode estar no doente. Irmão, presta atenção na revelação de Deus. Jesus, ele pode ter passado por você hoje, te cumprimentado, olhado nos seus olhos, e quando você passar para a eternidade, você vai olhar e falar: eu não te conheço. Aí ele vai falar: claro que me conhecem, sou eu mesmo. Irmão, preste atenção, abre os seus olhos, começa a enxergar Jesus em todas as pessoas. Jesus está no meio de nós. Jesus caminhou desde antes da fundação do mundo. Ele tem caminhado, ele tem estado, e a oportunidade que nós temos é essa, de nos encontrar com ele hoje. Agora tem um detalhe: o que eu estou te falando é mais do que você se encontrar com ele, é você ser ele, é você deixar ser esta pessoa aqui, que mesmo que você esteja onde você esteja passando o que você estiver, você é Jesus na terra. Você representa o Senhor Jesus na terra. Você o carrega com você. Olha o exemplo prático que eu dei para vocês de Maria. Maria, ela passou por um escândalo para poder ter Jesus, porque ela ficou grávida antes do casamento. Ela passou por uma situação difícil durante toda a sua vida, porque o ministério de Jesus não foi fácil. Ela estava, quando Jesus foi crucificado, ela estava ao pé da cruz. Maria também, ela estava lá no sepulcro, quando Jesus ressuscitou, ela estava entre eles. Ela estava, se você ler a Bíblia, lá no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado, ela estava no cenáculo. Ela nunca deixou Jesus, ela levou Jesus por toda a sua vida, seja na cruz, seja na ressurreição, seja na descida do Espírito Santo. Então, se você recebe esse Jesus pelo Espírito Santo, é para toda a sua vida. Não é uma religião, não é uma igreja, não é um pastor, não é uma denominação, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo na sua vida. O que eu estou te dizendo hoje é: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e a sombra do Onipotente te cobrirá, e vai nascer dentro de você a presença de Jesus na sua vida, e nunca mais a sua vida será a mesma. Este é o poder de Deus. Meus irmãos, Jesus, ele vai ser um susto para muita gente, que a pessoa vai dizer: eu nunca ouvi falar do Senhor, e você vai olhar para o rosto dele e vai reconhecer ele. Escute o que eu vou te falar. Quantas pessoas já apareceram um dia na sua vida e você nunca mais viu? Irmãos, tem coisa que acontece na nossa vida que você fala: meu Deus, cadê aquela pessoa que eu nunca mais vi? E às vezes, normalmente, é uma pessoa que precisa de uma ajuda, é uma pessoa que precisa de alguma coisa, e você é tocado por aquela pessoa, e às vezes alguém fala para você: mas por que você ajudou aquela pessoa? Por que você fez isso por aquela pessoa, se você não fez isso por ninguém? Como é que pode isso, irmão? Preste atenção no que eu vou te falar. Jesus, ele já se apresentou a você de diversas formas, através de pregação, através de louvores, através de uma pessoa que se aproximou de você. Então, todas as oportunidades nós temos. Agora é aquele momento que nós precisamos, irmãos, abraçar isso que o Senhor tem para nós. O que é que o Senhor tem para nós? Gerar este Cristo em nós, esta presença em nós, esta vida de Deus em nós. O nosso Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. Jesus é esta pessoa que nós apresentamos e falamos dela todos os dias. Como eu mostrei para vocês hoje, ele está desde o Antigo Testamento até os nossos dias atuais, nas pessoas que nós menos achamos que ele possa estar. Então, o que está faltando para nós? O que Maria fez. Ela disse assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Você que está recebendo essa palavra, você sabe por que Jesus está ministrando sobre a sua vida. Você sabe por que o Espírito Santo está ministrando sobre a sua vida. E eu louvo a Deus, irmãos, porque se você
me ouvisse pregar a vida inteira, eu sempre fiz a mesma coisa, a mesma, igualzinho, eu sou metódico, eu faço sempre a mesma coisa, a mesma oração, o mesmo comportamento, eu leio os mesmos versículos, falo a mesma coisa, e eu tenho percebido o seguinte, irmãos, o Espírito Santo, ele tem nos mostrado que nós precisamos dar lugar a Jesus na nossa vida, e abraçar Jesus de verdade, e viver para a glória de Deus. Eu sei que você já pode ter passado por decepções ou dificuldades, mas hoje eu quero te convidar a abraçar Jesus na sua vida, não só como um gesto de vir aqui à frente, ou de receber uma oração apenas, não, mas uma coisa de verdade para a sua vida, para você estar com Ele todos os dias da sua vida, para você viver para a glória dEle, e para você deixar a obra dEle fluir através de você. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos agora e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, só o Senhor pode operar este milagre.